Continuando a nossa prova, a gente vai agora para a questão 12. Questão 12. Um comentário à parte aqui, eu considero essa questão a mais fácil da prova. A prova da Prefeitura de BH, nível superior, foi uma prova difícil, a prova de matemática, de raciocínio lógico matemático, e essa questão 12 foi uma das mais fáceis. Daqui para frente vai só dificultando. Então vamos lá, questão 12, o enunciado. Um marceneiro corta uma tora de madeira em 4 partes, fazendo 3 cortes transversais em 6 minutos. Então a gente já tem 3 grandezas aqui, 3 coisas para preocupar: os cortes, as partes e os minutos. Vou marcar aqui, ó. A gente tem 4 partes, ele fez 3 cortes e gastou 6 minutos. Continuando. Para cortar uma tora igual em 10 partes, fazendo cortes transversais, esse marceneiro levará. Então, quando a gente chega aqui na segunda parte, a gente não tem as 3 coisas. A gente só tem 10 partes. A gente não tem quantos cortes. A gente não tem. Então, vou deixar uma interrogação aqui. E os minutos vai estar aqui nas alternativas. Então, a gente precisa descobrir o que é importante de fato aqui nessa questão para a gente conseguir resolver. Lembrando que ela não é uma questão difícil, mas ela ainda tem pegadinha. Afinal de contas, ela é uma questão da FGV. Questão da FGV sem pegadinha, acho que não existe. Então vamos continuar aqui. Ele fez 4 partes. Vou colocar aqui, vou puxar uma setinha aqui. Ele fez 4 partes. Para fazer essas 4 partes, ele precisou fazer 3 cortes e gastou 6 minutos. A gente pode até pensar numa regra de 3, alguma coisa assim, mas primeiro a gente precisa entender. O que é importante? Os minutos, com certeza, que é o que está na resposta. Mas para eu chegar lá, é parte ou é corte? Vou fazer um desenho aqui para ficar... Meus desenhos não são fiéis à realidade, mas para fazer a prova dá. Vamos supor que isso aqui é a madeira que ele vai cortar. E aí, ele conta que ele partiu em 4 partes. Então, eu parti uma parte, 2 partes, aqui eu tenho a terceira e a quarta. Lá não fala que é igual, acho que não fala que é igual não. Enfim, o que eu preciso saber? É exatamente o que ele escreveu, ele deu isso aqui de dica. Você tem uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, mas cortes, a gente não precisa fazer 4 cortes. Com 3 cortes a gente consegue 4 partes, porque o último corte ele vai dividir a terceira parte que a gente quer e vai sobrar a quarta parte. Então a gente tem que conseguir entender daqui que o corte ele vai ser igual às partes menos 1. O que isso quer dizer? Se eu tivesse 5 partes, eu precisei de 4 cortes para conseguir as 5 partes. No caso do primeiro exemplo ali, se eu tinha 4 partes, eu precisei de 3 cortes. E aí a gente vai ter que usar esse raciocínio na segunda parte. Aí aqui eu vou separar aqui, vou mudar a cor do lápis, a gente vai para a segunda parte. Ele pegou, disse que era o mesmo tronco, um tronco do mesmo tamanho, mas aqui não importa pra gente. E dividiu em 10 partes. O que eu preciso saber aqui? Que para dividir em 10 partes, eu vou precisar fazer só 9 cortes. Se eu conseguir entender isso, eu consigo resolver a questão e acertar. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou aumentar aqui. 9, 10. Eu tenho as 10 partes. Quantos cortes? Pelo raciocínio que a gente fez até agora, tem que ser 9 cortes. Vamos marcar aqui para ter certeza. Um corte aqui, outro aqui, já são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Então aqui se concretizou de novo o que a gente vinha falando. Ele precisou só de 9 cortes, que é o que a questão não deu para a gente aqui nessa segunda parte. Ó. Ele falou que vai cortar uma tora igual, fazendo cortes, mas não fala quantos. Agora a gente já sabe, são 9 cortes. Isso aqui é uma informação importante, mas ainda não é o fim da questão. A questão é, esse marceneiro vai levar quanto tempo? Aí agora a gente consegue fazer que seja uma regrinha de 3, uma proporção. O que a gente tem aqui? Lá no começo, ele levou 6 minutos para fazer 3 cortes. Se em 6 minutos ele faz 3 cortes, a gente sabe então que ele faz um corte a cada 2 minutos. E isso aqui é o que vai dar a resposta para a gente. Se ele faz um corte a cada 2 minutos, quanto tempo que ele leva para fazer? 9 cortes. Então, para eu chegar a essa resposta, eu vou ter que multiplicar por 9 aqui em cima, para eu ter os 9 cortes, e por 9 aqui embaixo, para eu ter o tempo que ele vai gastar. 9 vezes 2, vou pôr a resposta lá embaixo. 9 vezes 2, 18. 18 minutos, então, é a resposta da questão, é o tempo que ele leva para fazer os 9 cortes. Percebe que não é uma questão, percebe-se, né, que não é uma questão muito difícil e também não é muito simplesinha. Você tem que conseguir achar ali qual que é o pulo do gato, que no caso era conseguir entender, primeiro, que a gente teria que descobrir, teria que entender que precisa de um corte a menos para conseguir a quantidade de pedaços. Então, 10 cortes, 9 falei errado, né? 10 cortes, 11 pedaços. 9 cortes, 10 pedaços. O corte vai ser sempre um a menos. Isso era fundamental a gente entender para conseguir fazer a questão, achar o número de cortes que ele não tinha dado antes, e aí eu faço a regra de 3, ou proporção, com os cortes e os tempos da primeira parte e da segunda parte. Então é isso. Eu já falei no começo, né, desse segundo vídeo. Depois, quando juntar, não vai fazer sentido, né? Mas eu já falei no começo dessa questão que essa é a questão mais simplesinha que teve lá na prova. No próximo vídeo eu volto com a questão 13. Até lá. Ficou faltando marcar aqui a questão, né? O gabarito dela é letra A. Então vou marcar aqui, letra A. Resposta dessa questão 12 da prova de RLM, nível superior, Prefeitura de Belo Horizonte. Agora sim, né? No próximo vídeo eu volto com a questão 13. Até lá.